No Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 568. Início da viagem na Samaria, partindo de Efraim em direção a Silo. Convidamos você, se você desejar ser membro do canal, você paga uma pequena taxa e você vai poder ter os vídeos sem nenhum anúncio. Nós iremos repostar os vídeos da Maria Valtorta e todos os demais vídeos interessados da comunidade de membros que desejarem. Se surgir os membros, nós iremos começar então a postar os vídeos sem monetização nenhuma, sem anúncio nenhum para atrapalhar. Por isso, se você quiser ser membro, essa vai ser a vantagem para você participar mais e ser efetivamente colaborador e apoiador do nosso canal. Pedimos que você divulgue, compartilhe. Também vai ser uma das nossas exigências para os membros, para que compartilhem os vídeos nas redes sociais, nos ajudem a divulgar essas maravilhosas palavras do nosso Mestre Jesus. Continuando então nossa leitura, que já está acabando, já avisamos a vocês que estão acabando os capítulos da Maria Valtorta. Estamos já chegando ao último volume do livro de Maria Valtorta. Visão do dia 24 de fevereiro de 1947. Desde que te acompanhemos, mestre, não te aborreceremos. Suplicam muitos de Efraim reunidos diante da casa de Maria de Tiago, que está chorando todas as suas lágrimas, apoiada na soleira da porta escancarada. Jesus está no meio dos seus 12 apóstolos. Mais adiante está um grupo ao redor de sua mãe, e nele estão Joana, Nique, Susana, Elisa, Marta e Maria, Salomé e Maria de Alfeu. Tanto os homens como as mulheres estão preparados para a viagem, com as vestes sungadas e um pouco arregaçadas para deixarem mais livres os pés, e com sandálias novas e muito bem atadas, não somente no peito dos pés, mas também na parte mais baixa das pernas, com tirinhas de couro trançadas, como se faz para viajar por estradas de trânsito não muito fácil. Os homens transportam também as bolsas das discípulas. O povo suplica para conseguir de Jesus a licença de acompanhá-lo, enquanto os pequeninos gritam com seus rostinhos levantados e os braços erguidos. Beijo, pega-me nos braços, volta Jesus, volta logo e vem contar-nos muitas belas parábolas. Conservarei para ti as rosas do meu jardim. Eu não comerei as frutas a fim de conservá-las para ti. Volta, Jesus, a minha ovelhinha vai parir e eu te apresentarei com um cordeirinho. E com sua lã farás uma veste como a minha. Se vieres logo, eu te darei as fogaças que minha mãe faz com o primeiro trigo. Ficam pipilando como uns passarinhos ao redor do seu grande amigo e lhe puxam a veste, penduram-se à cintura dele, procurando subir até entre seus braços, amorosamente atrevidos, a tal ponto que Jesus fica impedido de responder aos adultos, porque sempre há uma nova carinha para beijar. Mas fora, basta! Deixai o mestre em paz, mulheres! Repreendei os vossos meninos! Gritam os apóstolos, aos quais toca abrir o caminho naquelas primeiras horas do dia. E eles dão até como se estivessem brincando algum pescoção aos que não querem fazer caso deles. Não, deixai-os. Para mim esta doçura é melhor do que a da aurora. Deixai-os fazer e deixar-me aceitar. Deixai que neste amor eu me conforte, pois é um amor livre de cálculos e perturbações. De Jesus defendendo seus pequeninos amigos, sobre os quais, ao abrir seus braços, cai o amplo manto que os acolhe debaixo de suas asas azuis e protetoras. Os pequenos se comprimem envolvidos por aquele ar morno, naquela penumbra azulada, e se calam felizes como uns pintinhos por baixo das asas de sua mãe. Finalmente Jesus pôde falar aos adultos. Vinde agora, se achais que podeis fazê-lo. E quem o proíbe, mestre? Estamos em nossa região.
Os campos com cereais, com as videiras e os pomares exigem todo o vosso esforço, e as ovelhas estão em tempo de tosa e de acasalamento, e as que nele estiverem na outra vez já estão a ponto de parir, e, além disso, já é tempo de cuidar do feno. Não importa, mestre, para a tosa ou acasalamento das ovelhas bastam os velhos e os meninos, e as mulheres cuidam da parte delas e também do feno. Os pomares e os campos podem esperar, porque o trigo já começa a endurecer dentro da espiga, para a foice ainda há tempo. Mas já vinhedos, olivais e pomares não têm outra coisa a fazer a não ser deixarem entumecendo ao sol os frutos em suas diversas fases de formação. Nós nada podemos fazer por eles, senão no tempo da colheita, como faz a mãe de família que não pode fazer o pão enquanto o fermento não fez a farinha crescer em volume. O sol é o fermento dos frutos. É ele que faz agora, como antes e faz o vento, o trabalho de casar as flores por entre os ramos, e depois, se perdesse até algum cacho ou alguma fruta, ou o cipó ou o joio sufocassem alguma espiga, seria sempre um prejuízo pequeno em comparação com a perda de uma só de tuas palavras. Diz um velho que eu sempre vi como é honrado na cidade. Falaste bem. Então vamos. Maria de Tiago, eu te agradeço e abençoo, porque foste para mim uma boa mãe. Não chores. Não deve chorar quem fez uma boa obra ao seu mestre. Eu te perco e não te verei mais. Nós certamente nos veremos ainda. Voltas aqui, senhor? Quando? Pergunta com um sorriso entre lágrimas a mulher. Aqui eu não voltarei, como agora voltei. Então, onde é que nos veremos ainda, se eu, que sou pobre e velha, e não posso sair pelas estradas do mundo a procurar-te? No céu, Maria, na casa de nosso Pai, lá onde há lugar para judeus e samaritanos, onde há um lugar para aqueles que me amarem em espírito e verdade. Tu já o estás fazendo, porque crês que eu sou filho do Deus verdadeiro. Se eu creio, mas para nós não há esperança, porque só tu é que nos amas sem fazer distinções. Quando eu já tiver ido, estes, e mostra os apóstolos, virão em meu lugar, e lembrando-se de mim, eles não ficarão perguntando quem é que pede para entrar no rebanho do verdadeiro e único pastor. Eu já estou velha, senhor. Não viverei tanto para chegar a ver isso. Tu és jovem e forte, e por muito tempo ainda te terá tua mãe, e ainda te terão aqueles que te amam e são do teu povo. Por que choras, ó mãe do bendito? Pergunta espantada ao ver correrem lágrimas dos olhos da Virgem Mãe. Nada eu tenho a não ser a minha dor. Adeus, Maria, Deus te abençoe por tudo que fizeste ao meu filho. E lembra-te de que, se a dor é grande, dor maior do que a minha não há, e nem haverá sobre toda a terra. Nunca. Lembra-te da dolorosa Maria de Nazaré. Adeus. E Maria fica parada chorando depois de ter beijado a velhinha na porta da casa, pondo-se a caminho por entre as mulheres, com João ao seu lado. E João lhe diz, com aquele seu costumeiro gesto de ficar um pouco encurvado, com o rosto erguido para olhar na direção daquela que está falando, e a qual ele diz: Não chores, Maria. Se muitos o odeiam, também muitos o amam, teu Jesus. Alivia o teu espírito, ó mãe, a olhar para estes que agora e pelos séculos amarão teu filho com todo o seu ser. E termina em voz baixa, como que sussurrando só para Maria, a qual ela vai guiando e ajudando a andar, segurando-a pelo cotovelo, para que ela não tropece nas pedras do caminho estreito, às cegas como ela vai, por causa de tantas lágrimas. Nem todas as mães poderão ver suas criaturas serem amadas. Entre elas haverá algumas que gritarão angustiadas: Para que foi que eu o concebi? Jesus os alcança, tendo João e Maria ficado sós um pouco atrás das discípulas. Fica com Jesus Tiago de Alfeu, os outros vão atrás em grupo, pensativos e tristes, como também o estão as discípulas que vão à frente de todos. Por últimos aglomerados, muitos homens de Efraim que vão conversando uns com os outros. Um adeus é sempre triste, minha mãe. Sobretudo quando não se sabe que um fim é um começo de uma coisa perfeita. É uma triste consequência do pecado e continuará até depois do perdão. Mas com mais coragem os homens a suportarão, tendo Deus, como agora,
será o seu amigo de volta. Tens razão, Jesus, mas existe uma dor que Deus deixa que experimentemos, mesmo sendo o mais paternal amigo que possa existir. Para mim ele é assim, ó Deus, é bom, muito bom. Eu não quereria que Tiago e João nem sequer outros se escandalizassem com meu pranto. Deus é bom, foi sempre bom com a pobre Maria. Eu disse isso a mim mesma, desde que aprendi a pensar. E agora eu digo a cada momento, a cada instante de hora. Sempre eu digo a mim mesma, e quanto mais a dor se acentua, Deus é bom. Ele te deu a mim, Filho amoroso e santo, e de tal modo que somente em sua natureza criada já pode compensar toda a dor de uma mulher. Ele te deu a mim, pobre menina, elevada mãe do Verbo encarnado, e essa alegria de poder chamar-te filho, ó meu adorado Senhor, é tão grande que não deveria o pranto cair dos meus filhos por martírio algum, se eu fosse perfeita como tu ensinas. Mas eu sou uma pobre mulher, meu filho, e tu és o meu filho. E qual é a mãe que não há de chorar quando sabe que seu filho é odiado? E sabe, meu filho, socorre a tua serva. Certamente ainda havia soberba em mim quando eu pensava ser forte. Isso era naquele tempo, mas o tempo ainda estava longe. Agora que eu percebo, socorre-me, Jesus, meu Deus. Se Deus me deixa sofrer assim, certamente será por causa da bondade que Ele tem para comigo. Porque se Ele quisesse, poderia não fazer-me sofrer por tudo que está acontecendo. Ele te formou em meu seio assim como não há comparação para dizer como é que tu foste formado. Mas Ele quer que eu sofra e que Ele seja bendito por isso para sempre. Mas ajuda-me, Jesus, e que Ele seja bendito por isso para sempre. Ajuda-me, Jesus, ajudai-me todos, porque é um mar tão amargo esse, no qual eu procuro me saciar. Vamos rezar a oração nós quatro. Nós que te amamos com todo o coração, mamãe. Aqui eu, teu filho, João e Tiago, que te amam como se fosse a mãe deles. Pai nosso, que estais nos céus. E Jesus, regendo o pequeno coro de vozes que o seguem baixinho, diz toda a oração dominical, salientando muito algumas frases, como: seja feita a tua vontade. Não nos deixeis cair em tentação. Depois diz: eis, o Pai nos ajudará a fazer a vontade dele, ainda se esta é tal que a nossa debilidade de homens fique pensando que não pode cumpri-la. E não nos deixará cair na tentação de pensar que ele é menos bom, porque quando estivermos bebendo o cálice amarguíssimo, o seu anjo nos dará um conforto celeste para limpar o amargor de nossos lábios. Jesus segura pela mão sua mãe, que corajosamente tem lutado com o seu pranto até chegar ao ponto de o obrigar a ir para o fundo do seu coração. Ao lado deles, perto de Maria, está João. Perto de Jesus está Tiago de Alfeu. Os dois apóstolos, comovidos, olham para eles. As discípulas viraram para trás, algumas vezes ao ouvirem o pranto de Maria e a oração dos quatro, mas se abstiveram de se unir a eles. Lá atrás, os apóstolos estão perguntando um ao outro: mas por que será que Maria está chorando assim? Os apóstolos, eu disse, mas eu quero dizer todos, menos Judas Iscariotes, que vai lá na frente um pouco isolado e muito pensativo, meio taciturno, calado, a tal ponto que Tomé o nota e diz aos outros: que será que Judas tem para ficar assim? Parece que ele vai morrer. Ora, deve estar com medo de voltar para a Judéia, responde-lhe Mateus. Eu? Que foi que te disse o mestre sobre o dinheiro? Pergunta Zelotes. Nada especial, ele me disse. Agora voltamos às condições de antes. Judas como tesoureiro e vós os distribuidores das esmolas. Das despesas as discípulas querem encarregar-se. Isso nem me pareceu ser verdade. Eu lidei tanto com o dinheiro que hoje o odeio. E como cuidam bem dele as discípulas? Essas sandálias são tão firmes, nem parece que estamos caminhando nas montanhas. Quem saberá quanto elas custam? Diz Pedro, olhando para os seus pés calçados com aquelas sandálias novas que protegem bem os pés dos calcanhares até a ponta e seguram as cavilhas com finas tiras de couro.
Quem cuidou disso foi Marta. Aí se vê a mão rica e providente dela. Nas outras vezes nós também as ligávamos assim, mas aquelas cordinhas eram um suplício. Não se perdia a sola, mas o que se perdia era a pele da perna, diz André. E nos machucava o calcanhar e os dedos. Esta é a razão porque aquele ali as trazia sempre daquele jeito, diz Pedro, mostrando Judas Iscariotes. A estrada vai subindo para a crista do monte. Olhando para trás, vê-se Efraim, toda branca ao sol, e parece já estar bem lá embaixo para eles que vão subindo. Depois os apóstolos se aproximam das discípulas para ajudá-las a passar pelo caminho, que naquele ponto é muito íngreme. E até Bartolomeu, que tinha ficado lá atrás, diz aos de Efraim: Vós nos ensinaste um caminho muito difícil, meus amigos. Sim, mas depois de termos atravessado aquele bosque, há uma estrada boa que em pouco tempo nos fará chegar a Silo. Lá podereis descansar mais horas do que chegando de noite por outro caminho. Responde-lhe alguém. Tens razão, a estrada, quanto mais cansativa, mais rapidamente conduz até a meta. O teu mestre sabe disso, por isso que ele não se poupa. Nós não podemos esquecer-nos, especialmente de quanto ele nos ajudou nesses últimos dias, depois de terem ouvido alguns de nossa região que o insultaram tão injustamente. Só ele é bom e por isso é que faz o bem até os que o odeiam. Vós não o odiastes. Nós não, mas também há muitos outros nós não odiamos, e contudo somos odiados sem razão. Fazei vós também como ele, sem medo, e vereis que... E vós então, por que não fazeis assim? É a mesma coisa. Nós de cá, vós de lá, e no meio existe um monte levantado por nossos erros comuns, e no alto está um Deus comum de todos. Mas por que então nem nós nem vós subimos a ladeira para nos encontrarmos lá em cima, aos pés de Deus e perto uns dos outros? Bartolomeu compreende a censura, que é justa, porque ele, em sua inegável virtude, tem bem forte o capricho de ser israelita e inexorável em tudo o que não é em Israel, e muda o rumo da conversação sem responder diretamente. Ele diz: Não há necessidade de subir. Deus desceu ao meio de nós. Basta acompanhá-lo. Acompanhá-lo, sim, disso gostaríamos, mas se nós entrássemos na Judéia em companhia dele, será que não lhe faríamos mal? Tu bem sabes que ele é acusado, e de que é que nos acusam? De sermos samaritanos, quer dizer, uns demônios. Bartolomeu dá um suspiro e depois os deixa no ar, dizendo: Estão me fazendo um sinal para que eu ande mais depressa? E incumprida o passo. Os de Efraim olham no adiante e um deles murmura: não é como ele. O que perdemos ao perdê-lo? E faz um gesto de desconforto. Tu sabes, Elias, que ele ontem de tarde levou uma boa soma ao sinagogo para que a entregue a Maria de Tiago, a fim de que ela não passe mais fome? Eu não. E por que ele não foi entregar a ela? Para não receber os agradecimentos da velha. E ela nem sabe disso ainda. Eu cheguei a sabê-lo porque o sinagogo me disse para aconselhar-se comigo se era bom comprar para ela os terrenos de João que o irmão quer vender, ou então passar-lhe o dinheiro pouco a pouco em diversas vezes. Eu aconselhei a comprar dos lugares de João. Para ela, eles produzirão trigo, óleo e vinho o suficiente para viver sem passar fome. Quanto ao dinheiro, aquele... Mas então é grande mesmo a soma? Pergunta um terceiro. Sim, o nosso sinagogo tem recebido muito, até para outros pobres da cidade e dos campos, para que também eles possam fazer a festa da Páscoa, dos ázimos, a fim de saudarem os tempos novos. Como disse o mestre. Então ele deve ter falado de ano novo. Não, ele disse tempos novos. E então é assim que o sinagogo não irá usar aquele dinheiro antes da festa dos ázimos. Que terá então querido dizer sobre tempos novos? Perguntam muitos. O que quererá dizer? Eu não sei. Ninguém sabe. Nem João, seu predileto, nem Simão de Jonas, que é o chefe dos discípulos. Eu perguntei a ele sobre isso, e o primeiro ficou pálido, e o segundo ficou absorto, como se quisesse adivinhar. E Judas de Iscariote, ele está sempre entre eles, talvez mais do que os outros dois. Ele sabe de tudo, como diz, então deverá também saber disso. Vamos perguntar a ele, ele gosta de dizer o que sabe.
Põe-se a procurar Judas, que ainda está isolado, como no começo, sozinho no caminho, porque os outros sumiram numa curva de caminho e parecem ter ficado escondidos pela vegetação verde da encosta. Judas, escuta-nos, o mestre diz que quer uma grande festa pela Páscoa dos Asmos para saudar os tempos novos. Que será que ele quer dizer? Eu não sei, estarei eu porventura no pensamento do mestre? Perguntai a ele, que vos ama muito. E apressa o passo, deixando-os decepcionados. Afinal, ele não é o mestre. Não há ninguém que tenha piedade como o mestre, dizem eles, balançando a cabeça. Pois bem, para que então estamos indo atrás dele, sigamos a ele e faremos bem fazendo assim. Vamos, talvez de seus lábios não possamos saber o que ele quer dizer sem antes que ele vá à Judeia. Eles apressam um passo até alcançarem os outros que estão sentados, descansando sob as ramagens dos carvalhos centenários e tendo diante de seus olhos um dos mais belos panoramas da Palestina. E assim termina essa visão Fiat.